Meu amigo pensante, meu nome é Rafael, esse é o Filosofia e Cafeína, e não tem muito problema se você concordar com algumas ideias dos vilões, ou intenção. O problema é você concordar com seus atos, ou, dependendo do vilão, com qualquer coisa. Fica até o final do vídeo que nós vamos discutir sobre os vilões, vilões bons, vilões que são maus só porque são maus, vilões com alguma construção, vilões sem nenhuma construção, são guiados por alguma coisa. Diferente dos vilões que procuram apenas vingança, e os vilões que têm ideologia. Porque eles convencem tanta gente, tantos minions, tantos seguidores. Cuidado com spoilers e vem comigo. Como eu falei anteriormente, o vídeo vai estar cheio de spoilers de várias obras. Comente se você viu que uma obra faltou, ou faltou um vilão daquela obra, para uma parte 2. Sim, já tem vilões para uma parte 2. Aqui vamos fazer mais o pé geral de vilões que se assemelham com algum movimento que a gente já viu na história. Como já dizia minha avó, de boas intenções o inferno está cheio. Então vamos ver esse inferno dos nossos vilões aqui. Já peço seu like. Se você discordar de algum vilão ou defendê-lo, deixa o seu dislike. Vamos saber se você está de que lado. Vamos ver que isso também é importante. Para começar, vamos de um estralo. Parabéns, você é um profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as 6 joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. Vamos começar já com Marvel, MCU. Existem outros vilões na MCU? Sim, tem vilões que são tão bons que até mudam o jeito que o herói pensava sobre como proteger o seu povo. Tem vilões que não são tão bons assim. Tem vilões que eram para substituir vilões bons, mas são ridículos no filme do Homem-Formiga e o ator que faz ele é meio merdeiro. Mas um vilão que deixa saudade, assim como tudo que veio depois da fase 4 da Marvel deixa saudade, porque pensa no bando de filme ruim, as bombas que tem que assistir, faz até eu pensar que o Kevin Feige é um vilão. Mas voltando aos vilões das obras. Thanos, ele vai interferir para criar equilíbrio. Cuidado com intenções e com ações. Ele vai interferir exterminando metade do universo, porque ele não se acha perverso. São finitos os recursos, é finito o universo. Então, que a principal influência seria do malthusianismo. A ideia do malthusianismo nasceu durante a Revolução Industrial, onde nós temos o seguinte questão. Com o crescimento das cidades, a população crescia muito. E a ideia é que a população ia crescer em proporção geométrica, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 32, 64. E por aí vai. Já a produção de alimentos, como não é todo mundo que planta, ia crescer em progressão aritmética. Ou seja, 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Dá pra ver que um número não alcança o outro. Se você pôr no gráfico, você vai ver que realmente que as coisas não acompanham uma outra. Então a ideia do Malthus era que aconteceria uma crise por falta de alimentos. No caso do Thanos, uma crise por falta de recursos em geral. Então ele eliminaria essa população que cresce muito rápido para sobrar recursos. Burro, porque ele podia parar o tempo. Mas voltando, a ideia do Malthus acaba sendo substituída pelo neomalthusianismo. Como assim? Neo, de novo. Com a revolução da tecnologia, os alimentos podem ser mais bem produzidos. Com os defensores agrícolas, ou agrotóxicos, chamemos como quiser, as pragas não devoram o seu alimento. Assim eles sobrevivem até chegar à sua mesa. Com a seleção genética de alimentos, eles não apodrecem, assim eles podem chegar à sua mesa. Mas vamos ver o seguinte. Aqui no Thanos ele precisaria ele não fala só de alimento, né? Mas sim de cobiça, de guerras. Então ele seria um interventor. Ele teria autoridade para intervir no universo, assim mantendo equilíbrio. Por isso que o Thanos tinha tantos seguidores. Porque o povo da Gamora lá depois teve prosperidade. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Nem muito para um lado, nem para o outro. Aliás, um outro filósofo fala sobre equilíbrio, que as virtudes estão no equilíbrio. Se você é medroso demais, você é morto pelo guerreiro que te intimida. Se você é medroso de menos,
você é uma anta batizada que não vai estar numa formação e vai ser morto pelo inimigo porque você é burro. Então, provavelmente o Thanos é estudado. Além de forte, ele é bem estudado. Ele acha que o universo vai agradecer ele. Por quê? Um bom vilão, na mente dele, ele é o herói. Essa vida dele é em vão. Então a vida da minha mãe não importa. Uma visão geral das coisas. Vamos falar agora de eugenia. Vamos ter um pouco mais pesado e mais complexo. Mas que é discutido numa obra que é Invencível. No caso, o vilão... Spoiler, se você não assistiu a primeira temporada, vai ter um vídeo ainda filosofando com Invencível, com HQs. As HQs são escritas por autores estudados, que têm sim ideologia, por exemplo, Alan Moore, mas se inscreve, isso vai ficar para outro vídeo para ter menos spoilers. Mas voltando, nessa HQ independente, nós temos o Nolan Grayson, o Omni-Man. A ideia dele é que ele vem de um planeta chamado Viltrum, onde as pessoas são perfeitas, foram selecionadas. E essa raça perfeita é responsável por, em outros lugares, trazer civilização a essas pessoas. E sim, nós tivemos isso na história, principalmente no século XVIII, XIX e XX, com o neocolonialismo, que criou-se o termo racismo, cria catálogo de que as pessoas são, você cria o conceito de raça, não o conceito de humanidade. O Viltrumita, aliás, o Nolan Grayson, ele tem aquele aparência ideal. Ele é forte, ele tem os olhos azuis, uma idade onde ele não é nem velho nem jovem, ele é maduro. Um ideal, aliás, uma medida de homem ideal, tipo um homem vitruviano. Por isso que ele é Viltrumita. Aí que vem o nome. Aliás, além de homem ideal vitruviano, a gente vai ver muito nesse vídeo, e também muito nos vilões, uma coisa chamada rima visual, ou arquétipo. Na verdade, a rima visual é um tipo de arquétipo. Se você olha para esse cara, esse bigode, não vai te lembrar alguém? Ou te lembrar outro alguém? Então, se você olha para uma caveira, ela não vai te lembrar alguma coisa? Se você olha para esse capacete desses soldados vilões, você não vai lembrar outro capacete? Então, isso que é a rima visual. É você já, pelo visual... Então, se você já sabe, foi ensinado, ou viveu, o símbolo é ruim, se você vê-lo na ficção com uma rima visual, não confunda com homenagem. Uma rima visual, você vai saber que aquele é o vilão. Como exemplo, a serpente. Ela pode simbolizar uma coisa ou pode simbolizar outra, tipo saúde, depende da forma que ela é exposta. Isso remete a nossos signos. Claro, quer um vídeo só sobre signos, sobre arquétipos, sobre psicologia, principalmente do Jung, comenta aqui embaixo. Ou melhor, se inscreva e aguarde. Como eu disse, né? Eu produzo vídeos mais ou menos igual o Thanos acredita, né? O que eu gostaria de produzir é em PG, o que eu consigo é em PA. Então deixa um like para tentar dar uma ajudada na estrutura disso aqui. Mas voltando, para rima visual é muito importante você bater o olho naquela pessoa, saber que ele é vilão. Ou melhor, você bater o olho nas coisas que ele defende e saber que ele é o vilão. Ou alguém que quer uma raça pura, que o nome não pode ser mencionado, né? YouTube, senão você me desmonetiza, mesmo sendo um vídeo educativo falando contra essa pessoa, ou seja, aquele que não pode ser nominado, mas que a gente sabe que é um vilão, que queria exterminar uma raça que ele considerava inferior, que catalogou as raças. Estou falando também do Nolan Grayson, também do Adolfo e também do Voldemort. O pessoal reclama que ele não tem nariz, assim como uma caveira. Mas uma rima visual. Adolfo, no livro dele, Mein Kampf, ele diz o seguinte, que lá os povos eslavos, que aí vem a palavra slave, escravo, meio de eslavo, eles são inferiores aos povos germânicos. Então a gente tem a responsabilidade de ir lá colonizá-los, pegar espaço vital, para assim, nossa raça que tem uma responsabilidade, assim como os Viltrumitas, poderem mostrá-los para ele que é a civilização de verdade. Então... sim, você pode inspirar um vilão para criar outro vilão. Lembrando, isso aqui não é homenagem, isso aqui é uma rima. É você bater o olho e falar, eu sei que isso é mal, então eu sei que esse cara que está aparecendo aqui é mal. Aliás, eu detesto o vilão que fica se redimindo do nada, né? Outro cara que também envolve serpentes, sem explicação nenhuma, está redimido. Enfim, essa ideia... Assim como o mundo só vai se entender quando
tiverem a mesma dor. Até porque dor no cu dos outros é refresco. Claro que eu já falei de vilões de anime nesse vídeo aqui de Death Note. Então, se inscreve nesse canal, vai aparecer mais anime, vai ter o Filosofando só com o Naruto, mas vamos focar um pouquinho só, dar uma pincelada no Pain, Nagato. Aqui eu gostaria de encaixar ele em duas propostas. A primeira seria que o homem é lobo do homem. Se você assistiu esse vídeo aqui sobre contrato social, você sabe do que eu estou falando. Onde as pessoas, elas desejam o que é do próximo. E assim elas começam a guerra. O maior problema para um shinobi é outro shinobi. É a sua vontade de ser mais forte. A vontade de ter uma arma para se proteger tem uma arma que ameaça os outros. Então tem que existir uma figura muito poderosa que com a força, no caso do Nagato com a dor, domine os outros através da força para garantir a paz. Pode ser tanto o Leviatã, que ele é feito de pessoas e assim, por ser forte, ele controla as pessoas de se destruírem entre si, porque se as pessoas fazem parte desse monstro, elas não estão se destruindo entre si. Ou a Jubi, que nada mais é do que uma arma que coleta a energia vital de todos e assim tem força para dominar todos. Lembrando que o Nagato não sabia do Obito, ludibriação infinita, que já é o conceito de utopia, onde se todos forem felizes, não haverá tristeza, não haverá dores. Claro, querer que todos sejam iguais e todos sejam felizes também pode causar problemas. Como eu falei, o problema é o extremo. Aliás, quem deixa o extremismo, quem dialoga com os outros, pode até mudar de ideia, pode ter abandonar o caminho da maldade, porque ele vê que o que ele precisa não é pelos seus meios. Todo mundo tem meio que boas intenções. Até a gente pode discutir num vídeo sobre filosofia medieval o que de fato é maldade. Santo Agostinho discute isso. Mas vamos lá. Se você tem muitos moradores de rua, vamos pegar duas pessoas, uma à minha esquerda e outra à minha direita. Uma pode pensar o seguinte: existem muitos moradores de rua e a gente pode solucionar isso criando oportunidades. Porque se o morador de rua ele tem um emprego e ele consome, ele vai ajudar a pessoa que vende coisas. E a pessoa que vende coisas pode contratar, porque ele está lucrando, assim contrata mais moradores de ruas. Assim eles têm emprego e saem das ruas. Isso seria o liberalismo. Isso seria uma ideia de direita para resolver um problema. A ideia da esquerda também. Se o Estado garantir as pessoas, porque as pessoas não estão ligando umas para as outras, se o Estado garantir isso, essas pessoas não estariam na situação. Agora você pode ir para os extremos, os dois lados. Onde um lado pode falar o seguinte: se existem pessoas de rua, vamos tirar das pessoas que fazem existir pessoas de rua. Vamos obrigá-las a alimentá-los com cotas de produção. Assim elas vão ser obrigadas a ajudar umas às outras. Isso pode gerar o quê? Fome. Vai ter um episódio sobre o que é comunismo, socialismo e os problemas. Assim como vai ter um episódio, se você se inscrever, sobre o fascismo. Estou esperando que a gente tenha guerras, algumas tentativas de golpe na América do Sul que podem contextualizar melhor esses dois vídeos. Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição! Tá? Então se inscreva, porque esses vídeos vão chegar e vão estar bem contextualizados. Infelizmente, mas com exemplos que vão ajudar vocês. Vocês viram que eu falei o nome do Adolfo, tô falando de extremismo, então esse canal não é dos mais monetizáveis quando isso acontecer. Então eu peço sua ajuda. Até porque eu quero trazer esse conteúdo para vocês. Mas ao mesmo tempo que o cara aqui da esquerda pode ser mal solucionando o problema, o cara da direita também. Existem moradores de rua, porque se tivesse trabalho para todos, eles não estariam na rua. Então eles não querem trabalhar. Não deveriam existir moradores de rua. Significa que não deveria haver a situação ou eles não deveriam existir? Então, você está vendo que, com intenção boa, sem extremos, os dois lados querem o bem. Com intenção ruim, os dois lados extremos podem gerar o mal. O mal está na intenção ou está até onde você vai? O mal, a maldade, ela é original ou a maldade é não fazer o bem? Claro que isso é uma questão para outro vídeo. Comente aqui embaixo. Nós temos sim mortes
pelo extremismo de um lado e temos sim mortes pelo extremismo de outro. Todo extremismo, quem não deixa se converter pela palavra do pastor Naruto, vai achar que a solução é na dor. E na solução que é na dor, vai ter o quê? Menos diálogo e mais violência. Aliás, falando em corromper, uma obra que eu adoro é Avatar. Tanto a Lenda de Aang quanto a Lenda de Korra. A Lenda de Korra ela tem a melhor temporada de todas e ao mesmo tempo a pior. É mais extrema, para baixo e para cima de qualidade. Mas eu gosto muito. Ainda teremos episódio só sobre filosofando com Avatar. Falando sobre filosofia oriental. Tema que eu rabisquei aqui, que é o Star Wars. Além das rimas visuais, né, com a maldade, para criar todo o conceito de Jedi, de corrupção, o George Lucas ele assume que estudou muito budismo. Então ainda estou estudando esse tema bastante para trazer um ótimo conteúdo. Nessa obra, voltando só em rima visual, as pessoas que têm o uniforme do Império do Mal se parecem muito com as pessoas que têm o uniforme do Império do Mal da vida real. Já reparou nisso? O Boss não estava no Império Galáctico. Mas voltando ao Avatar, o fogo é a vida, é força. Então, o fogo corrompido gera um império. A terra é a união. Então, a união corrompida gera um regime totalitário, bem os moldes do fascismo. A água, ela é o elemento da mutação, da mutação, da mudança de forma. Pode gerar uma teocracia, como na segunda temporada, ou o igualitarismo na primeira temporada. Lembra aqueles que acham justo terem dons? Então eles vão para o caminho extremo de achar o dom de todos. O vilão, Amon. Ou seja, todos os vilões de Avatar, na verdade, são pessoas boas, de intenção, que se corrompem pela extremidade e acabam sendo a maldade que o nosso Avatar tem que combater. Calma que terá uma obra só sobre isso, eu só quis arranhar esse tema. Independente se somos todos iguais na essência, como diria o Amon, ou melhor, outro vilão. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ou se o importante do governo é governar, como disse uma vilã, ou um vilão, o que importa é que o extremismo, vai gerar o vilão, e não o argumento. Como eu disse, uma ideologia pode ter o bem, mas caminhando para o extremo, ela não vai gerar o bem que ela procura. O próprio Thanos se acha o herói na cabeça dele. O Nolan acha que tem uma missão na cabeça dele. Os vilões de Avatar acham que estão levando a sua ideologia elemental da natureza deles ao máximo. Agora vem para você. Comente algum vilão que faltou. Claro que eu arranhei alguns que faltaram, como Madara, Orochimaru, até os Death Note, se bem que tem um vídeo sobre isso muito bom também. Mas faltaram alguns vilões, eu sei disso. Eu falei de MCU e não falei muito do Killmonger, que também é um excelente vilão. Alguns vilões da DC, já que eu falei tanto do Thanos, por que não teve Darkseid? Comente o que você quer na parte 2. Me ajude com like, Como eu disse, os termos aqui usados são os menos monetizáveis possíveis para vir esse conteúdo. Comenta aqui quem é o vilão que você acha que tem uma ideologia, para me ajudar a trazer um outro conteúdo para você. E tente não se corromper. Mas pense só.